Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável dessa semana e trazendo para vocês um tema que a gente não tinha trazido aqui ainda, né? Vamos falar com o Dr. Ronaldo Moura, pediatra. Gente, ele é coordenador do Hospital Materno Infantil, já foi também diretor técnico do Hospital Jardim América, não é mesmo? E um médico super leve, super agradável, que tem trazido no seu Instagram muita alegria, num tempo, vamos dizer assim, de muita diversidade, não é mesmo, doutor Ronaldo? Seja bem-vindo, viu, ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Ronaldo, pediatra é sonho de todos os pais, principalmente, né, quando acaba de nascer seus filhos. Existem alguns médicos na cidade consagrados, mas eu lembro que a gente tentou, eu tenho 2 filhos, 2 crianças, né, já um pouco maior, quando nós tentamos, uns 6 meses, conseguir um médico que era bem consagrado aí no mercado, aí a gente, com muita custa, recebeu orientação, conseguimos um outro que acompanhou majestosamente a minha segunda filha, primeira filha é uma amiga pessoal que acabou cuidando. Mas nós pais, às vezes ficamos assim desesperados, né, por conta das crianças, da pediatria, e descobrimos, na época a gente viveu esse drama, proporcionalmente há muitos poucos pediatras no mercado, não é isso? Sim, na verdade a gente lida muito com a expectativa do filho desejado, o filho esperado e o filho real, né? Que é o filho que nasce, que muitas vezes, se não a maioria... Gera um desespero, né? Para o pai de primeira viagem, não é mesmo? Exatamente, porque ele vai quebrar a expectativa, né? Não vai ser exatamente daquela forma que a gente sonhou. Muitas vezes é até melhor do que a gente sonhou, né? Mas essa é o grande desafio do pediatra, de lidar com essa quebra de expectativa do que eu desejava e o que eu tenho perto de mim. Então, muitas vezes a gente não vai, na maioria das vezes, a gente não vai tratar a doença. A gente vai orientar, promover, educar e lidar com a ansiedade todos os dias. Que muitas vezes é do pai, da mãe, até da avó também, né? Essa ansiedade. De todo mundo em volta, né? Sim. Afinal de contas, aquelas criaturinhas é nossa vida. Por ali se mata, por ali se morre, né? Por aquelas crianças. A gente, falei essa palavra aí, a emoção tomou conta de mim, porque mãe de uma colega da minha filha de escola perdeu a vida no parto, semana passada ou semana atrasada. E eles são espíritas e tem uma visão muito bonita, né, a maneira de se ver. E alguém postou, ela foi tão especial que até na hora de partir trouxe uma vida, né? É muito bonito essa história. E a pediatria, ela vai atender exatamente nossos bens mais preciosos, que nenhum deles vem com manual de instrução. Sim. A gente vê a fragilidade total de ver aquelas criaturinhas chorando. E como é que você escolheu lidar com esse drama, abraçar essa profissão tão bela? Quando eu escolhi a medicina, eu escolhi porque eu queria dar uma resposta para meu desejo de servir, né? Todas as pessoas servem em todas as profissões, eu acredito isso. É possível servir de todas as formas, mas eu queria servir na saúde como médico e eu queria servir o meu país. Então, quando eu fui escolher a minha especialidade, eu fiz essa pergunta: qual que é a especialidade que o Brasil precisa, que eu vou ajudar mais pessoas? E aí eu fiquei em dúvida entre algumas especialidades. A medicina de família foi uma delas, que contempla que tudo serve isso. o país, né? Serve. E precisa, a gente tem uma deficiência muito grande no mercado de médicos que trabalham, né, com a medicina da família. Que é mais completa até que a pediatria.
Mas eu tinha essa paixão pelos primeiros anos de vida, né? Que é uma grande janela de oportunidade da gente prevenir uma série de doenças, tanto doenças orgânicas quanto doenças emocionais. E aí é claro que entrou também um pouco da minha história. Quando criança, era uma criança muito doente, não tinha nenhuma doença grave, mas era aquela criança que tinha transtorno alimentar, que tinha dificuldade. Constantemente estava indo no hospital. Exatamente, que era amigo pessoal da pediatra até hoje, que cuidou de mim. Então, isso tudo me motivou a querer a pediatria. Você sabe, Odécio, acho que eu nunca te contei isso, mas quando eu estava no internato, eu queria fazer cirurgia pediátrica. Mas aí não tinha residência aqui em Goiânia de cirurgia pediátrica, né? Aí eu fui fazer prova, como eu queria muito operar, eu tinha um desejo de ver o que as pessoas tinham por dentro, sabe? Nossa, eu tinha muita vontade de operar as pessoas. Aí eu falei assim, bom, já que não tem cirurgia pediátrica aqui, eu vou prestar para pediatria e para cirurgia geral. Então, nos hospitais aqui da região, prestei para cirurgia geral nos que tinham cirurgia geral e no materno infantil para pediatria. Aí eu passei no materno infantil para pediatria, quase fui sua colega. Mas aí veio a cirurgia geral, eu seria passei. Uma pediatra e tanto. Não, e é interessante porque as pessoas falam assim, você é pediatra? Eu falo, não, gente, eu sou cirurgiã vascular, é um pouquinho diferente. Mas só assim, você tem um jeitinho, mas eu acho que é uma veia que vem lá de trás, assim, né? Eu não quero puxar para a sardinha, assim, pro seu lado. Mas os médicos mais completos, eles são, assim, olha a sardinha, menino. Então deixa eu falar, eu vou falar por você. Enquanto todas as áreas da medicina são direcionadas, pontuais, focais, o pediatra, ele tem que entender de tudo. Até mesmo porque... de todas as áreas da criança, né? Que não pode falar nada. Até mesmo porque a gente vai lidar com a família, né? Então... e ainda tem que ser meio psicólogo. É muito o ponto comum... mais desafiador da pediatria, não é mesmo? Exatamente. Um dos pontos, assim, tirando, né, a lidar com a doença, né, do paciente. Eu acredito que o mais desafiador é a comunicação. Isso. Porque você tem que comunicar com essa família, essa rede de apoio. Eu tenho uma frase que eu falo muito no consultório, que não se cria um filho sozinho. Então eu tenho alguns pacientes que são filhos de pais que vieram de outros estados, por concurso ou outras questões de trabalho, e tem muitas dificuldades, às vezes dificuldades primárias, coisas que uma rede de apoio ajudaria, como a avó, a tia, ou até mesmo a babá, ou o vizinho. E hoje, com o crescimento da cidade, a gente vive cada um na sua individualidade, né? E eu vejo essas famílias têm muito mais dificuldade que uma família que às vezes é lá do interior. Eu também atendo em Goianira, por exemplo, e que as redes estão mais próximas, né? Para dar esse suporte. Então a gente acaba fazendo um pouco desse papel. Por isso que talvez você tenha sido confundido com um pediatra, porque você deve ser uma médica muito boa. Adorei isso! Gente, grava aí, viu, gente? E deve ver o paciente por completo. Mas a Rogéria, o que eu conheço da Rogéria, eu sei que ela é uma cirurgiã vascular apaixonadíssima, mas o melhor perfil para ela seria pediatra mesmo. Porque não há como essa espontaneidade, esses sorrisos pronto 24 horas por dia, não sei como é que essa mulher dá conta disso, sabe? Para criança não tem nada melhor. Mas doutor, e esse universo da Covid que nós estamos, graças a Deus, praticamente acabando, eu vi no jornal, 2 meses atrás tivemos aí praticamente 15 mil ocorrências e esse mês está previsto fechar em 980 casos, né? Uma queda vertiginosa, graças a Deus. Mas como é que foi as crianças ficarem trancadas junto com a família, aqueles bichinhos que normalmente precisa de botar energia para fora? Isso trouxe bastante transtorno? Como é que você, né, senhor, imagina, você viu isso na clínica, no dia a dia? O que eu vi foi o que a maioria dos pediatras no Brasil todo viu também, foi um atraso no desenvolvimento das crianças, tanto desenvolvimento motor, quanto cognitivo, quanto na linguagem, porque já é muito difícil hoje, com a tecnologia, a gente limitar o tempo de tela das crianças. E com o distanciamento e o isolamento dentro de casa, isso ficou ainda mais difícil, né? Difícil você limitar o quanto a criança vai usar o celular, o tablet, o computador.
E isso tem prejuízo muito sério para a linguagem, principalmente, e para o aprendizado também. Desenvolvimento, né, neuropsicomotor, todo o desenvolvimento. Houve um atraso por completo do desenvolvimento. Além desse ponto em específico, que vem sendo muito estudado, os transtornos de humor também atingiram assim de uma forma bem drástica as crianças, né? Graças a Deus, na pandemia, a gente não viu que as crianças tiveram casos muito graves de Covid. Você atendeu? Muitos casos de Covid? Não muitos. Assim, como diretor de um hospital materno-infantil, na época, foi em 2020, a gente tivemos algumas internações por Covid, algumas muito poucas em um ano, acho que 2 muito graves, eram pacientes neuropatas que já tinham uma condição de dependência de ventilação e tal. E chegou a perder alguma, não? Uma paciente, nesse ano todo, num universo de muitas vidas que eram assistidas por aquele hospital. E a gente sabe que em alguns lugares específicos do Brasil, algumas crianças tiveram síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é muito raro, mas muito pontual. Agora, o que de fato a pandemia trouxe para as crianças foi um transtorno de humor. Então as crianças estão mais ansiosas, estão com mais medo de interagir socialmente. E como é que vocês veem isso a longo prazo, a médio e longo prazo? É algo reversível? É algo que vai ficar impresso na vida daquela criança? Como é que vocês veem isso, ou a expectativa disso daí? Eu gosto muito da pediatria também, porque as crianças elas têm uma capacidade de que a gente chama de neuroplasticidade. Elas, por exemplo, se a criança tiver uma lesão neurológica grave, teve uma parada cardíaca, faltou oxigênio, ela tem uma capacidade de recuperar muito mais eficiente do que nós adultos, porque o cérebro está em crescimento, em formação, então existem caminhos alternativos que são usados para o desenvolvimento. Então a gente já sabe disso para uma lesão orgânica grave. Para uma lesão psiquiátrica, a gente também pode extrapolar e falar isso, que a criança vai ter uma capacidade de adaptação muito maior que nós, adultos. E até para mudar, né? Porque a criança, igual você falou, muitas vezes ela esquece. Às vezes você pergunta para uma criança de 6, 7 anos, algo que aconteceu na vida deles com 4 anos, eles não vão lembrar disso. Então, essa neuroplasticidade, ela é incrível mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vivenciou isso no seu consultório. A pediatria é uma especialidade que a gente tem que estar extremamente conectada com aquele paciente. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vi no seu perfil, você é um médico muito alegre, muito positivo. Em algum momento, no ano passado ou nesse ano, você se viu fora de contexto no seu consultório? Tipo, eu não estou combinando com a situação que está chegando aqui, porque muitas vezes chega uma mãe que perdeu o marido, perdeu vários familiares, né? Está muito preocupada, ansiosa, com alteração de humor, a criança também. E talvez esse contexto que antigamente faria essa conexão com o seu pacientinho, e nesse momento não estava fazendo mais. Você sentiu essa diferença ou não? Ou a positividade foi realmente uma conexão que você teve com os seus pacientes, mesmo em vigência de todo esse contexto que a gente está passando pela Covid? Na verdade, o que eu senti muita necessidade foi de me reinventar. E como que eu vou atender esse paciente e passar segurança de que, por exemplo, as crianças, elas adoecem, elas têm viroses respiratórias, sempre tiveram, vão continuar tendo, sempre está relacionada ao retorno às aulas, e agora que a gente retomou as aulas, isso voltou com mais força. Sim. Então eu tive que... E se é Covid ou se não é Covid, né? Exatamente. A gente fica com medo agora, né? Os sintomas é o resfriado ou não é? É Covid, é IVAS ou não é, né? E os sintomas são os mesmos, e a gente tem que avaliar sempre o benefício de distanciar essa criança da escola, sempre embasado em literatura científica. Então eu senti muita necessidade de me reinventar. Então eu comecei a atender em domicílio, o uso de EPI ficou mais criterioso ainda, e o atendimento online aconteceu muito, e muitas vezes foi uma coisa, mesmo eu sendo jovem, foi uma coisa totalmente nova para mim, porque quando eu falava de telemedicina, a gente pensava... Parecia uma coisa assim, né? E pro futuro, assim, Jacksons, né? Isso, De Volta para o Futuro, né? Aquele uma desenho coisa assim. É interessante, hein? A gente tá vivendo quase tudo. Exatamente. Tempo aquele desenho, a nossa infância,
né? Eu sou mais velho que Não, vocês o duro é a dois. gente falar do desenho dos Jetsons e ninguém Aí em casa entrega, assim, né? mas que desenho é esse, gente? Falar- Não é da nossa fase, A tá, gelada. gente? Eu quero deixar bem claro que eu não tenho idade pra isso foi num passado bem remoto, lá da minha mãe. É da minha infância, conheço muito A bem. geladeira que fazia compras, o carro que virava uma maleta. Nossa, não, fantástico. A maquiagem, né, que você parava assim e fazia assim, e já tava Mas toda o maquiada, celular com linda. câmera, Que já é uma realidade. isso nós estamos Exatamente. falando de 40 anos atrás. Como é que Há pode, 40 né? anos atrás É. alguém percebeu tudo isso. Doutor, você sabe que uma coisa que lamentavelmente, né, aconteceu demais, crianças se tornarem órfãs em todas as idades. Clinicamente, isso traz transtornos psicológicos enorme, né? Como que você vê isso, a vida dessas crianças órfãs que a Covid transformou? A somatização. Somatização, a insegurança, alguns foi embora a mãe, outros foi embora o pai, né? De repente já não é mais aqueles dois. E também estar em casa, fez com que, infelizmente, muitos casais se separassem, né? E, enfim, teve uma revolução aí. Como que você vê a vida das crianças diante de tanta mudança? A gente tem também um outro conceito que eu tento quebrar muito, que é um assunto bem sério, até pesado, mas é o conceito da infância perfeita, né? De que a gente tem que ter uma infância sem traumas. E na verdade, a vida tem muitos traumas. Sim. E os traumas são importantes, né? Até pra gente ter uma vida adulta mais saudável. Exatamente. Então, o que eu pro meu paciente que apresentou isso, eu não tive nenhum paciente que ficou órfão, ainda bem. Mas quando tem perdas na família, eu tive uma paciente que perdeu o avô, e depois, meses depois, perdeu o outro avô. E assim, o que a gente tem que fazer enquanto cuidadores, independente de sermos pais, tios, amigos, é ser o suporte para aquela criança, para que ela supere esse trauma. Então, o vovô faleceu, ou a mamãe, e a gente fica muito triste, o choro é importante, pode acontecer regressão no desenvolvimento, então a criança que falava pode parar de falar por um tempo, e tudo isso é perfeitamente compreensível. O que não é compreensível é passar por um trauma e sair Como completamente... se nada tivesse acontecido. Exatamente. Eu também sou órfão, eu perdi meu pai com 9 anos, e isso... E virou médico. Exatamente, não é impossível, né? Mas na época, o que aconteceu? A igreja me ajudou muito. A igreja, minha família, minha mãe que ficou, e ela foi muito orientada sobre como passar por esse trauma. E às vezes eu hoje vejo, né? Eu sou pai, hoje eu vejo que minha mãe não tinha muito recurso psicológico para lidar com aquilo. Mas do jeito dela, ela buscou caminhos para que me desse... As ferramentas, né? Para que você pudesse passar por isso. Eu adorei uma colocação que você fez do trauma. Hoje, os pais, muitas vezes, tentamos anular riscos de nossos filhos. Quando criança, saía de casa, corria, pegava um cavalo, montava no cavalo com 7, 8 anos de idade, passava 1, 2 horas andando cavalo no pasto, ninguém estava nem aí, né? Se ficava preocupado, acho que eles não tinham tempo para isso. Porque era muito filho, né? Brincava de correr. Você tinha 10 filhos, aí como é que você vai... Né? Então, assim, o filho mais velho cuidava do filho mais novo, era uma A coisa diversão assim. nossa era brincar de correr em pé de abacate ou pé de manga. Brincar de pegar, como macaquinhos. Cara, se eu ver um filho meu fazendo isso, eu fico louco. Eu quase tive infarto ontem vendo fazer patinação do gelo. Uma hora que meu filho caiu lá e bateu a cabecinha, protegido naturalmente, fez um barulhão, mas faltou um pouquinho para mim pular lá. E na época que era criança não tinha nada disso. E esse desenvolver da criança
por ela mesma é fundamental para se tornar um adulto forte, né? Eu gostei muito do que você disse, né? Dessa infância perfeita, né? A infância não precisa ser perfeita. E hoje a gente tem muito mais recursos, mais ferramentas até para estar podendo ajudar nossos filhos. Eu queria te fazer uma pergunta sobre vacinação. Como é que você tem orientado os pais na vacinação dos adolescentes? Porque a gente tem tido um problema, né? Então, assim, a primeira vacina, a primeira dose, nós temos um percentual muito alto, a segunda já caiu bastante. Tem muitos pais, muitos adultos que não querem se vacinar, independente da escolha de vocês que estão em casa, mas é importante, é algo de utilidade pública. Como orientar os pais na vacinação dos seus filhos? Porque agora, a partir dos 12 anos, a gente consegue vacinar as crianças. E eu acredito que em breve vai ser possível vacinar até maiores de 5 anos. Eu sempre oriento, trago os benefícios de que a vacinação, né, vamos contar a história da vacinação no Brasil. A gente teve uma epidemia de meningite há 40 anos atrás, em que morria uma ala inteira de crianças. Quem viveu, eu conheço alguns pediatras, foram meus professores, que viveram essa realidade, falam que era uma coisa assustadora e não existia a mídia para divulgar o número de óbitos, como eles aconteciam. Então hoje nós estamos diante de uma pandemia, não é nem uma epidemia, ou seja, uma doença que atinge todos os continentes, e o benefício social de se vacinar é muito relevante, né? Como a gente conseguiu vencer a meningite, né, e não virou uma doença maior, o sarampo e tantas outras doenças, a importância da vacina hoje, o prejuízo que ela vai trazer é muito pequeno em detrimento de uma dúvida que a gente pode ter sobre eficácia ou não. Não, e a gente tem visto, né, o tanto que os índices da doença têm caído, o tanto que as pessoas que até têm contraído a Covid, têm pego uma forma mais branda. Então, realmente, a gente tem notado que a vacina funciona. Então, pense bem, você que é mãe, você que é pai que está em casa, né, converse com um profissional gabaritado, né, que vai te trazer esse conteúdo de qualidade, uma informação que é fidedigna, como um médico, um profissional da área da saúde, para você vacinar seus filhos. A maior parte das pessoas fica muito preocupado com as complicações da vacina. É uma preocupação do seu consultório? Os pacientes, as mães dos pacientes perguntam sobre complicação. E aí, meu filho vai vacinar, ele vai ter complicação da Covid? Como é que eu posso lidar com a complicação da Covid? Não, desculpa, da vacina da Covid. Tinha uma preocupação muito grande das grávidas, né? Por causa, você sabe melhor que eu, por causa da trombose. Certeza. E hoje, o que eu percebo? Não sei se é uma sorte que eu tenho. Elas estão muito mais preocupadas sobre a imunização dos bebês que não podem vacinar e se tem mesmo a passagem de anticorpos, e já foi comprovado que tem sim para quem se vacinou. Então elas estão muito mais preocupadas com isso do que com os riscos para os adolescentes. Os próprios adolescentes já são de muita opinião. Então eles querem vacinar. Eles querem vacinar. Existe toda uma campanha nas escolas também, isso é muito importante, né? Então eu tenho visto muito mais mães perguntando sobre a questão da amamentação, se realmente é seguro e se há benefício. Claro que há benefício em vacinar durante a lactação também. Doutor, ser pediatra é mais do que uma profissão, um dom muito bonito. Belíssimo, que é cheio de altos e baixos como qualquer profissão. Nesses últimos anos, qual foi o maior desafio, maior dificuldade que você, como pediatra, percebeu a sua vivência profissional? Eu percebo que as famílias hoje, elas têm... Eu não tenho tanto tempo de pediatra assim. Mas... cara de menino de tudo, né? A barba, ele deixou a barba crescer para parecer que é um pouco mais velho, né? Mas é um bebê da medicina. Dos últimos anos, o que eu vejo nos congressos e o que se fala de consultório, a informação chegou muito para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso à informação na palma da mão. Então, às vezes o paciente ele te procura muito mais para você validar uma informação que ele recebeu, que ele já foi lá atrás, ou para te colocar em contradição. Então eu vejo que é uma necessidade muito grande de estar sempre atualizado, de saber as fontes às quais recorrer, porque é uma realidade, o médico não sabe de tudo, né? A gente precisa estudar, e o que a gente não sabe, a gente tem que ser humilde em reconhecer. Talvez isso em outro momento em que
o conhecimento não era tão acessível, nem para o médico. A gente tinha dificuldade, às vezes tinha que publicar um artigo, sair numa revista, a gente comprar a revista. Então hoje a gente tem na palma da mão. Naquele tempo talvez era mais fácil essa questão da informação. Hoje a informação já chegou. Às vezes eu fico sabendo essas modinhas de técnicas para acalmar o bebê, uma chupeta nova, uma mamadeira diferente. Às vezes a paciente fica sabendo primeiro que eu. Mas essa é a minha maior dificuldade hoje. Aí você fala assim, né? Opa, peraí que eu vou dar uma olhada. Mas isso, no primeiro momento para nós que somos a área da saúde, com certeza é um desafio muito grande. Mas em contrapartida também é um desafio, igual você falou, para a gente estar sempre atualizado, sempre buscando informação, para a gente trazer para os pacientes, trazer segurança para os pacientes. A gente precisa muito resgatar essa nossa relação médico-paciente, que com isso tem nos aproximado mais do paciente, para que você tenha segurança ao entrar no consultório de um médico, ao ouvir a opinião desse profissional e saiba que sua vida, né, as suas dificuldades ou dos seus filhos vai estar em boas mãos. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, viu, Ronaldo? Para quem não conhece, depois a gente vai colocar aqui o Instagram dele, que eu tenho certeza que vocês vão se conectar com esse médico que é positivo, que é alegre e que veio para servir na pediatria. Isso mesmo. Desse país. Isso. Doutor, muito obrigado. Obrigado. A oportunidade é muito grande para a gente, né? O privilégio. Eu sou fã de pediatra. Graças ao bom Deus, tem crianças extremamente saudáveis, mas em algum momento no passado a carência foi grande, assim, afetiva. Então, para mim, o médico por si só é a profissão mais nobre, a mais bela. Vocês têm o direito de trazer e resgatar vidas, né? Trazer, e devolver e manter. Então, já é muito bem. Agora, vocês, pediatras, quem é pai, tem um carinho especial. Muito obrigado. Que isso. Não saiam daí, viu, gente? Logo, logo estaremos aqui de volta. Fiquem com o nosso apoio cultural, Farmacêutica Wellness, Lacoste e Animale Goiânia Shopping. Um segundinho, a gente vai e já volta. Tchau, tchau. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Onde tem arroz e feijão Cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos de volta e dessa vez vamos ter uma convidada muito especial de uma profissão muito diferente. É a Renata Teixeira, ela é nutricionista, especialista em nutrição para fertilidade. Renata, seja bem-vinda, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada Rogério, obrigada. Para mim é uma alegria participar desse programa tão importante e instrutivo para a sociedade. Bem, a nutrição, existe uma área muito específica da nutrição para saúde reprodutiva feminina e masculina, que é realmente trabalhar com a fertilidade. Então a gente sabe que o nosso organismo, ele é composto por células, né, a base funcional, e toda a nossa nutrição interfere no funcionamento desde a formação dos gametas masculinos e femininos, e existem muitos aspectos que podem ser otimizados através de uma intervenção na alimentação e na nutrição dessa mulher. Então a gente percebe que, na verdade, desde a concepção, desde o ambiente intrauterino, existem muitos aspectos que interferem na fertilidade feminina.
Sabe, Odessa, que eu fiquei super curiosa quando eu vi o trabalho da Renata, e é algo novo que a gente está trazendo aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês em casa, assim como nós, estamos super curiosos. Tem uma matéria dessa na nutrição, na hora que você está fazendo a faculdade? Porque normalmente a gente vê assim, que a área da nutrição, graças a Deus, ela tem crescido, né, muito, e um conhecimento muito amplo, ela tem sido muito vasta, mas para fertilidade é algo que tem engatinhado. O desejo de trazer essa nutrição no quesito fertilidade veio da faculdade ou foi algo que você descobriu depois da formação? Sim, depois da formação. Não tem, viu, Rogério? Não tem porque absolutamente nada, nem próximo a isso na faculdade. Na verdade, isso veio com a caminhada. Eu sou especialista em nutrição materno-infantil e durante esse percurso acompanhei muitas mulheres que estavam tendo perdas na gestação ou mulheres com tentativas sucessivas de procedimentos de reprodução humana com insucesso, e eu tenho 3 filhos, né? E poder conceber realmente algo muito forte para mim, né? Eu sei que se eu não fosse mãe, eu seria completamente frustrada. Faltaria esse pedaço. A maternidade é algo muito forte em mim, e poder fazer parte dessa história na vida de outras mulheres realmente foi o meu combustível, de verdade. Então, ao longo dos anos, eu fui buscando formações específicas nessa área do conhecimento. A madrugada, eu falo que a madrugada é minha grande amiga. Madrugada é longa, né? Para quem gosta da madrugada é longa. Porque realmente debulhando muitos artigos científicos para realmente ser bem assertivo. Eu falo que é como uma orquestra, que você aumenta um tom, abaixa outro. Essa é a modulação nutricional para essa finalidade. Mas foi logo quando você se formou e aí você foi vendo que essas pacientes, né, trabalhando com nutrição materno-infantil e vendo a perda e o sofrimento dessas mulheres, porque é muito ruim quando a gente tem uma perda, né, o sofrimento é muito grande, e você falou assim, será que a nutrição pode influenciar na fertilização do casal? Pode? Exatamente, muito, muito. Então, como eu havia dizendo, nós temos a nossa reserva ovariana, né? A quantidade de óvulos que nós temos como mulher é determinada lá ainda na vida intrauterina. Nós mulheres já nascemos com a quantidade total de óvulos que nós vamos levar para o resto da vida. E essa reserva ovariana, ela é completamente influenciada pelo ambiente intrauterino. Então, fatores ambientais que essa gestante vive, que é a gestante que eu já acompanhava, fatores ambientais são decisivos para a fertilidade que essa mulher, essa criança vai levar para o resto da vida. Ao mesmo tempo, antigamente todo o foco, ainda muitos profissionais ainda focam 200% em cima da mulher, mas a Sociedade Americana de Reprodução Humana fez estudos recentes que mostrou que 40% dos casos de infertilidade estão vinculados a fatores femininos, 40% vinculado a fatores masculinos, 15% a fatores de incompatibilidade do casal e 5% por causas desconhecidas. Então, o homem precisa ser observado. Então, eu até sempre falo, Rogério, que na consulta a gente precisa cuidar do casal. Né? A fertilidade masculina também tem caído muito. Quantos homens com varicocele, quantos homens com uma baixa contagem de espermatozoide, e tudo isso tem impacto gerado pela alimentação e estilo de vida do homem. Não, é algo que na nossa sociedade, que ainda traz, né, essa questão muito machista, é algo que você não pode nem conversar às vezes com o marido ou com a família do marido, porque realmente essa sobrecarga cai em cima de nós mulheres. E é importante também vocês saberem em casa que esses óvulos que a doutora Renata está falando aqui, eles têm a nossa idade. Então, se você tem 30 anos, esses óvulos têm 30 anos. No homem é um pouco diferente, porque aquele espermatozoide, a produção dele é diária, então é um espermatozoide jovem e os nossos óvulos não. Talvez por isso também tenha essa sobrecarga em cima da mulher. Mas eu acho muito importante você falar dessa questão, porque é o casal que quer engravidar. Exatamente. É o casal que tem que se preocupar. Então, a gente realmente tem que trazer o homem para dentro desse contexto, para ele se sentir pertencente.
Porque muitas vezes eu acho que ele não se sente pertencente, né? Porque é uma busca, às vezes, da mulher, né? Porque a gente, quando a gente quer engravidar, eu não sei se você passou por isso, mas assim, eu quero engravidar amanhã, eu quero já, né, parir amanhã. A gente não tem essa paciência de esperar, isso é muito nosso, né? E às vezes, afastar o cônjuge pode muitas vezes ser motivo até de desavença ou até de separação do casal. Exatamente, até porque, Rogéria, quando uma mulher quer engravidar, ela vai ao ginecologista, faz os exames e dificilmente o homem faz. E aí, quando vai se investigar o homem, depois que tem um ano que essa mulher já está tentando, ou que já teve perdas, que já há já estressou o casal, né? E aí vai investigar o homem com um exame simples, que é o espermograma, não invasivo, de baixo custo, né? Às vezes a mulher já está fazendo exame das trompas, exames de contraste. Sofrendo até mandar parar, e o homem é uma coisa tão tranquila. A questão de nutrição masculina, você falou aí que é 40% a responsabilidade masculina, né? Pegando o gancho no que vocês estavam falando agora, a partir da hora em que resolvem querer, né, engravidar, deveria sim os dois ir ao mesmo tempo, né, procurar, e quando vão, essa questão da nutrição, é o médico que conduz, que está trabalhando com a fertilidade, que vai direcionar a uma nutricionista, como você, ou o casal pode ir direto buscar essa nutrição sem passar pelo médico? Como é que funciona? Olha, 90% dos pacientes que eu atendo vêm de livre e espontânea vontade, por já saberem, porque geralmente quem vive esses processos, principalmente de dificuldade de engravidar, eles vasculham muito, eles estudam muito, eles buscam muito esse objetivo, esse sonho, né? E então os casais vão descobrindo que existe um poder específico nessa nutrição com esse objetivo. Então eles vêm 90% por livre e espontânea vontade. Alguns médicos, inclusive, é muito por isso, porque alguns médicos desconhecem. Há poucos, 15 dias eu fui e falou, nossa, Renata, eu não sabia. Mas aqueles que têm o conhecimento, eles também direcionam. Mas muitas vezes é justamente depois de sucessivas perdas. Muitas vezes associadas a procedimento de reprodução humana. Então a mulher já fez 3, 4 FIVs e estava tudo perfeito, tudo certo. Mas na hora da implantação não deu certo. E aí a gente entra, existem nutrientes específicos ali no endométrio da mulher que favorecem a implantação embrionária. Então, fala um pouquinho desses nutrientes. O que pode favorecer esse melhor implante do embrião? Exatamente. Como é que você trabalha isso ao longo do consultório? Quando nós falamos de implantação, nós falamos exatamente daquela parede intrauterina, que é o endométrio. Quando há liberação do estrogênio, ela se espessa para fazer como uma caminha para o embrião se implantar. Então, esse processo fisiológico, ele é monitorado pela ação dos hormônios e pela ação de nutrientes. Então, nós observamos o funcionamento do endométrio, que existem lá, por exemplo, receptores de vitamina D. Então, essa mulher ter bons níveis de vitamina D é muito importante para a sua saúde reprodutiva. É importante avaliar o ambiente dessa mulher, né? Se é um ambiente mais inflamado, se existem outras doenças associadas, né? Se existe um histórico de câncer, se existe um histórico de endometriose, que 1 em cada 10 mulheres hoje em dia tem endometriose e isso dificulta os processos de gestar, né? De engravidar, síndrome do ovário policístico, né? Qual é o histórico dessa mulher? Então, trabalhar com uma alimentação e uma suplementação mais anti-inflamatória, justamente para promover um ambiente dessa forma. Então, a suplementação com ômega 3 em altas dosagens é fundamental. Alguns alimentos, alguns nutrientes como resveratrol, né? Muito presente no suco de uva, mas a gente não consegue ir nas uvas, nos alimentos roxos. Mas a gente realmente muitas vezes precisa da suplementação para alcançar níveis satisfatórios, né? E na alimentação, alimentos anti-inflamatórios como a curcumina, o licopeno, né? E nutrientes específicos. Então, como você mesmo disse, Rogéria, nós mulheres temos os óvulos
de acordo com a nossa idade. E existem nutrientes que vão preservar a nossa reserva ovariana. Então, hoje as mulheres têm engravidado mais tarde, né, muito focadas na nossa vida profissional. Então, a gente tem que pensar também na saúde reprodutiva. Se nós queremos esperar um bom tempo, é fundamental realmente pensar no congelamento dos óvulos e promover que essa reserva ovariana se preserve. Então, uma reserva ovariana se preserva também com a ação de nutrientes. E ela se oxida também pela ação de nutrientes, de fatores em relação à alimentação. Por exemplo, um estudo americano mostrou que as mulheres que consomem muitos alimentos com gordura trans têm 40% mais chances de ter endometriose. E fatores de risco como estresse. Fala um pouquinho, por exemplo, de alimentação com gordura trans. O que pode ser? Dá um exemplo pra gente, para ficar bem tranquilo pro público que está em casa. Ótimo. Então, alimentos ricos em gordura trans, basicamente, são alimentos industrializados. A gordura trans é uma gordura sintetizada pela indústria alimentícia para dar crocância e cremosidade aos alimentos. Ou seja, né? É o que fica gostoso. Cremosidade, socorro. Mas é bacana a gente trazer, porque às vezes a gente fala, né, assim, gordura trans, né? Sim. E às vezes fica difícil a gente imaginar o que tem gordura trans. Então, quando você for comer um alimento que é industrializado, crocante e com cremosidade, esse é um alimento que pode causar. Pode-se né? dizer Pode que ter quando gordura. pensa em engravidar, é melhor abandonar os alimentos industriais, passar por Embutidos, industrializados, ricos em ter sódio. essa concepção de alimentos mais naturais, né, que vão contribuir com a fertilidade. Mas a fertilidade, a nutrição no momento da fecundação, da reprodução, quando a gente fala reprodução, a gente pensa assim, no primeiro momento, né, esperma, óvulo, ovo, fecundação, etc. E implantação, né? Mas durante a gestação, a nutrição também, você também atua nesse momento? Uma vez que a criança tá legal, foi constatado que tá tudo ok, você já sai de cena ou não? Você acompanha até a hora do parto? Sim, com certeza. A gestação, esse período pré-concepção, gestação e o pós-parto, até quando a criança inteira 2 anos de idade, é considerado período de ouro da vida da criança. São chamados os primeiros 1000 dias de vida. Antigamente a gente considerava... Os 1000 dias. 1000 dias. Agora a gente fala 1100 dias. Justamente incluindo essa pré-concepção. Mas exatamente, na gestação, nós temos como uma janela de oportunidades. Eu costumo dizer para os pacientes que existem aspectos que a gente só pode intervir durante a formação desse bebê. Então, nós chamamos de imprinting metabólico, ou seja, existem fatores no metabolismo da criança que vão ser decididos na vida intrauterina e vão repercutir para o resto da vida dela. Por exemplo, ali até a primeira semana de gestação, os 7 primeiros dias, a mulher ainda nem descobriu que está grávida ainda, nem teve atraso do ciclo menstrual. Já aquele ambiente que nós chamamos, aquele microcosmos dentro do óvulo já fecundado, reflete o estado nutricional da mãe. Então, um ambiente rico em nutrientes vai fazer com que esse bebê absorva de maneira equilibrada e estável para o seu desenvolvimento. De forma oposta, um ambiente hostil, pobre em nutrientes, gera no bebê um mecanismo de superabsorção. Então, a gente observou, vendo nos estudos, que esse mecanismo de superabsorção que ele precisou desenvolver para ter o que precisava, ele carregou para o resto da vida. Então, muitas vezes é quando a gente vê uma criança comendo a mesma quantidade que outra e ganhando mais peso. Se você observar, fizer um exame de fezes, ela tem menos resíduos do que aquela outra criança, mas porque ela superabsorve, ela absorve mais por um mecanismo estabelecido ainda na vida intrauterina do que outra criança. Aí você vê a nossa responsabilidade, né? Porque você estava falando de gestação, né? Quando a gente pensa em ter um filho, na verdade a gente não precisava pensar em tanta coisa.
E hoje isso é um motivo de estresse e ansiedade para um casal. Porque, igual a Renata falou, nós estamos tendo filhos mais velhos, e aí você resolve ter filho, você não espera que você precisa, né, de fazer reprodução, de fazer fertilização in vitro, você não sabe que você vai ter que, muitas vezes, procurar uma nutricionista para falar sobre fertilização. Então, é um estresse pra gente, né, é um estresse da vida moderna, vamos dizer assim, né. E fala também sobre, por exemplo, álcool, né, tabagismo, como isso pode influenciar nessa vida intrauterina e também na questão do autismo, porque hoje a gente já sabe que a alimentação, a boa alimentação, influencia nisso também. Exatamente. E você falou, Rogério, um ponto muito sensível da vida, que é isso. O casal se prepara para casar, se prepara para namorar, se prepara para casar, e segue a vida e se prepara para o momento de ter filhos. Assim, agenda, né? O ano que vem nós vamos ter filhos. Isso não estava no programado, né? Falar de fertilização, não estava no programa. E aí, quando param e percebem realmente uma dificuldade, aí entra um nível de estresse, realmente um sofrimento grande. E às vezes não precisam realmente de procedimento de reprodução humana. A gente consegue otimizar muito a nutrição do casal. Olha, melhora o padrão de motilidade do espermatozoide, a contagem de espermatozoide, aumenta, cuidando do casal. Então, realmente, existem muitos fatores vinculados ao neurodesenvolvimento dessa criança que interferem nos maiores índices de autismo e TDAH. O que a gente observa? Hoje, há 2 anos atrás, foi o último estudo que saiu em relação ao número de autistas. Nos Estados Unidos, a cada 1.000 nascidos, nós tínhamos 52 autistas. Então nós temos uma taxa cada vez maior de nascimento de crianças autistas e fatalmente isso nos leva a uma reflexão, porque existem fatores que estão impactando nesse aumento, né, mundialmente falando. E aí, até na nossa vida moderna, né, esses fatores externos têm influenciado muito nessa questão. Exatamente, Rogério. Eu estou avaliando isso aqui, lembrando de uma entrevista nossa do ano passado, que uma especialista em reprodução sugeria coletar e armazenar óvulo na faixa aí dos 28, 32 anos, que seria o momento de maior saúde, né, desse óvulo. Olhando você falar sobre a nutrição, a gente pensa as histórias que o risco, né, que toda mulher corre através de câncer, de tratamentos químicos, etc. Pode-se dizer, para o casal moderno, o ideal seria, se não pretendem ter o filho antes dos 30, ou por volta dos 30, que se congelasse esse óvulo, se coletasse, congelasse, para escolher o momento, e quando for escolher o momento, né, entrar com uma nutrição para que o organismo esteja o mais saudável possível. Perfeito. É uma linha de raciocínio, e isso previne uma série de outros transtornos, né, Renata? Exatamente, exatamente. E assim, quando nós falamos realmente dessa... É muita razão, é muita... Sim. Né? Você sabe que até isso é um motivo de estresse pra gente que é mulher, porque quando você chega no consultório da gineco e fala assim, eu quero engravidar, né, daqui uns 10 anos, ela vira e fala assim, vamos congelar os seus óvulos, então que vai ser importante para você, né, ter mais à frente uma gestação mais saudável, cai a ficha da idade e do tempo, né, e isso muitas vezes é muito difícil pra gente que é mulher, né, aceitar que o tempo chegou, e se você não fizer nada, você não vai poder ter esse sonho realizado de ser mãe. Então, eu acho que aí a questão psicológica entra muito e atrapalha a gente nesse sentido. Muito mesmo. Porque, assim, nós temos, sim, um relógio cronológico. A mulher tem um relógio cronológico. E é difícil aceitar realmente isso, né? É difícil aceitar isso. E, assim, é importante, Rogério, você trazer isso, porque é um ponto muito sensível da vida, né? A maternidade é um sonho da maioria das mulheres. E realmente pensar nisso é importante. Quando a gente fala de reserva ovariana e do álcool e desse cuidado, né, em relação à preparação, esses aspectos vinculados ao nosso estilo de vida é muito importante, né? Como o álcool, o tabagismo. Inclusive, tem um estudo que mostrou que mulheres que fumam durante a gestação tinham maiores casos de crianças com endometriose. E quando a gente fala do desenvolvimento neurológico, a gente pensa
tanto nos disruptores endócrinos, que são basicamente substâncias que desregulam o funcionamento do sistema endócrino. Então, eu faço bem assim, para ficar claro, Rogéria, tem o receptor dos hormônios, né? O T3, o T4 entra e desencadeia todo um processo, né, metabólico. O bisfenol A, que está no plástico, os parabenos que estão nos produtos cosméticos que a gente usa, entra no lugar do hormônio. E ele bloqueia essa via metabólica que aconteceria. Então, essa contaminação ambiental está vinculado a maiores desordens do neurodesenvolvimento, inclusive maiores casos de nascidos autistas, né, dentro do espectro do autismo. Mas isso também envolve muitos fatores. Quando a gente fala dos desreguladores do sistema endócrino... É apenas um fator, né? Existem vários, mas se a gente puder, né, tratar um fator para uma família, nossa, isso é um divisor de águas. Com certeza. Interessante no que nós estávamos falando, da escolha do momento, porque está muito comum, depois que a mulher adquiriu a sua autonomia, a sua liberdade, estão sendo profissionais cada vez mais competentes de sucesso, e o sucesso muitas vezes faz com que se adie o prazer de ser mãe, porque está num momento tão fantástico, crescimento, carreira, ganhando dinheiro, né? E é muito comum hoje, né, a mulher querer ser mãe por volta dos 40 anos, né? Mas ao mesmo tempo há uma insegurança muito grande. Como é que vai ser mãe após os 40? Né? Essa criança, ela vai ser uma criança saudável? Porque acho que todo mundo que é pai, que é mãe, tem essa preocupação. Meu filho, como é que vai ser meu filho? Né? O impacto da nutrição na mãe de 40, qual seria a sua dica? Isso que eu queria falar, exatamente. Vamos, de forma prática, trazer algumas estratégias, né? Porque é uma realidade realmente para nós mulheres. Então, é muito importante a gente focar no nosso estilo de vida. Qual tem sido o nosso padrão de estresse? De 0 a 10, qual tem sido o nosso padrão de estresse? O estresse, ele impacta diretamente na fertilidade. Então, os principais fatores são estresse, má alimentação. Então, de forma resumida, uma má alimentação, uma boa alimentação precisa estar baseada em alimentos naturais, como você mesmo diz, de preferência orgânicos, porque um fator importante é a contaminação, os agrotóxicos, os pesticidas que estão usando. Então, quando a gente deixa de comer industrializados ou diminui, né, a base da nossa alimentação, realmente uma alimentação mais natural, nós deixamos de consumir não só tanta gordura trans, mas também tantos aditivos químicos e pesticidas que também têm sido relatados como um fator de impacto. Inclusive, um estudo demonstrou que alguns pesticidas promovem apoptose espermática, morte realmente da célula germinativa masculina. A alimentação, evitar alimentos, preferir alimentos orgânicos, atenção ao nível de estresse, atenção ao estilo de vida quanto à prática de atividade física, como isso também é importante, né? Então ali e a gente nem pensa aqui para a saúde reprodutiva também, né? E então manutenção do peso e realmente procurar uma nutrição que favoreça a saúde desse óvulo. Quando nós falamos de tempo de engravidar, né? Então a mulher que está pensando por volta de 28, 32 anos fazer um congelamento ou ter o filho com 40, é importante citar que cada mulher tem seu time. Então eu tenho mulheres que têm 38 anos, que pelo estilo de vida e fatores genéticos têm ainda uma boa reserva preservada, mas eu tenho mulheres também que com 22 anos já precisaram fazer FIV porque já tinha uma reserva comprometida. Então é importante essa mulher fazer exames para conhecer como é o seu time, né, o seu momento. Isso é importantíssimo. Na verdade, aquele ditado, né, gente? A gente é o que a gente come, ele é muito verídico, não é não? Olha, muito obrigada, viu, Renata, por você estar aqui, né, esclarecendo tantas dúvidas. Eu tenho certeza que, assim como a gente nós aprendemos muito aqui no programa Papo Saudável, eu tenho certeza que você em casa também tem aprendido muito, assim como nós. Então, se você está nesse momento
procure um profissional, procure um nutricionista, dê uma olhada como é que está seu nível de estresse, alimentação, exercício físico, mudança e estilo de vida. E isso é o que a nossa comunidade aqui, Papo Saudável, quer para você, que você tenha longevidade, que você tenha saúde, que você tenha uma boa alimentação. Muito obrigada, viu, Renata, por estar aqui no Papo Saudável e abrilhantando com tanto conteúdo o nosso programa. Obrigado, Renata. E vocês prestem atenção quanto é importante a decisão de ser pais. Não é só eu vou trazer uma criança ao mundo, mas a responsabilidade está desde a hora que você toma essa ideia, o cuidar. Seja você pai, seja você futura mãe, esse momento que escolhem ser pais precisa cuidar de todo esse universo. Muito obrigado, Renata. Foi maravilhoso ter você aqui conosco hoje. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. É isso aí, gente. Até o nosso próximo programa, Papo Saudável. Se vocês estão nos seguindo nas redes sociais, muito obrigado. Se não, nos sigam. Instagram, programa.papo saudável. YouTube, programa Papo Saudável. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.